Valéria chegou para mais um turno na casa dos Pedroso, uma das famílias mais influentes da cidade, e o contrato era claro. Ela deveria limpar os ambientes principais da residência após os jantares e festas, sem jamais questionar nada do que visse ou ouvisse. E Valéria sempre respeitava essa regra. Afinal, precisava muito daquele emprego. Era dele que vinha o sustento de seus 2 filhos pequenos. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. O ar estava pesado, o portão de ferro da mansão estava entreaberto, e ao entrar, Valéria percebeu que as luzes do salão principal ainda estavam acesas, mesmo sendo quase meia-noite. Estranhou, mas prosseguiu. Colocou suas luvas, pegou o balde e os panos e foi em direção à sala de estar. Foi então que parou bruscamente. O chão de mármore branco, que sempre brilhava impecável, estava manchado de vermelho. No começo, ela pensou que fosse vinho. Era comum que os patrões e seus convidados deixassem taças caídas durante as festas. Mas quando se aproximou, sentiu o estômago embrulhar. O cheiro metálico e forte não deixava dúvidas. Era sangue. Valéria recuou, assustada, olhando ao redor. As cortinas estavam meio fechadas, uma cadeira caída no canto, uma taça quebrada sobre o tapete. O silêncio era ensurdecedor. Seu coração disparou. Ela pensou em sair correndo, mas a lembrança de seus filhos lhe atravessou a mente. Se abandonasse o trabalho, poderia perder o emprego. E perder aquele emprego seria perder o pouco de estabilidade que tinha. Não, deve ter uma explicação, murmurou, tentando convencer a si mesma. Talvez alguém tivesse se ferido levemente, um corte acidental, nada demais. Decidiu seguir o protocolo de sempre, limpar. Abaixou-se com o pano, mas suas mãos tremiam. Ao passar o tecido pelo chão, viu que o sangue era mais espesso do que qualquer derramamento comum. Seguiu o rastro com os olhos e percebeu que ele levava até uma porta lateral, a que dava acesso ao escritório do patrão. A respiração de Valéria ficou curta. Nunca entrava naquele cômodo. Era um dos poucos ambientes proibidos. Mas agora, a porta estava apenas encostada, e atrás dela vinha um leve som, como se alguém respirasse pesadamente. Valéria ficou imóvel, debatendo consigo mesma. Se fosse embora, fingindo não ter visto nada, estaria em segurança. Mas, ao mesmo tempo, a consciência já pesava. Se ali dentro houvesse alguém ferido, como poderia ignorar? Deu 2 passos hesitantes e empurrou a porta com cuidado. O que viu a fez gelar até os ossos. No centro do escritório, entre papéis amassados e móveis revirados, estava um homem caído. Seu rosto não era visível, mas o sangue que escorria pelo carpete deixava claro que não se tratava de um simples acidente. Valéria levou as mãos à boca para conter o grito. De repente, ouviu vozes no corredor. Passos apressados, graves, firmes. Era a voz da patroa, Dona Amanda, falando baixo, mas em tom de ordem. Apaguem tudo. Ninguém pode saber do que aconteceu aqui. Valéria se virou em choque e rapidamente fechou a porta, voltando para a sala principal. Seu coração martelava. Ela havia visto demais. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos adorar saber. Quando a patroa entrou, acompanhada de 2 homens vestidos de preto, encontrou Valéria ajoelhada, limpando o sangue do chão como se fosse apenas sujeira comum. Amanda lançou-lhe um olhar frio, enigmático e perguntou: "Você viu alguma coisa diferente?" Valéria hesitou por um segundo, mas, pensando em seus filhos, respondeu: "Não, senhora. Só estava fazendo o meu trabalho." O olhar da patroa se estreitou, e foi naquele instante que Valéria percebeu: sua vida nunca mais seria a mesma. Valéria mal conseguiu dormir naquela noite. Depois de deixar a mansão, caminhou rápido pelas ruas escuras até o ponto de ônibus, sentindo como se alguém a seguisse. Cada farol de carro, cada sombra projetada nas paredes, fazia seu coração disparar.
Ela se sentou no banco duro, abraçando a bolsa contra o peito. As palavras de Dona Amanda ecoavam em sua mente. Você viu alguma coisa diferente? Não. Era uma pergunta inocente. Era uma ameaça disfarçada. Valéria sabia reconhecer o peso de uma ameaça. Vivera a vida inteira rodeada por homens violentos, patrões arrogantes e pessoas que achavam que gente humilde como ela não passava de peça descartável. Mas naquela noite, na mansão dos Pedroso, havia sentido algo ainda pior. O medo de estar diante de pessoas capazes de tudo para manter um segredo. Quando chegou em casa, os filhos já dormiam. Valéria os observou por alguns minutos, acariciando o rosto de cada um com delicadeza. Eram sua razão de viver, sua força para levantar cedo todos os dias e encarar jornadas exaustivas de trabalho. Mas agora eram também sua vulnerabilidade. Se Amanda quisesse calar Valéria, poderia atingi-los. Na manhã seguinte, Valéria tentou agir como se nada tivesse acontecido. Preparou café, levou as crianças à escola e seguiu para a mansão. Mas assim que chegou, notou que o clima estava diferente. Os funcionários da cozinha cochichavam entre si, nervosos, e os seguranças que nunca lhe dirigiam a palavra agora a seguiam com os olhos a cada passo. "Bom dia, Dona Valéria", disse um dos motoristas com um sorriso que parecia mais um deboche. "Dormiu bem?", ela respondeu apenas com um aceno, mas por dentro estava em pânico. Eles sabiam. De alguma forma, todos sabiam que ela vira o que não devia. Durante a limpeza, Valéria se pegava revendo cada detalhe da noite anterior. O sangue no chão, o corpo no escritório, a frieza de Amanda. Quem era o homem caído? Um inimigo da família? Um sócio traído? Ou alguém da própria casa? A resposta queimava dentro dela, mas tinha medo de procurar. No final da tarde, enquanto passava pano no corredor do segundo andar, ouviu novamente a voz de Amanda, dessa vez ao telefone. "Está tudo sob controle. Sim, a faxineira. Ela é simples, não vai abrir a boca. Se abrir, nós sabemos como resolver." Valéria quase deixou o balde cair. Eles estavam falando dela. Naquela noite, já em casa, Valéria não conseguiu se conter. Ligou a televisão, mas nada aparecia nos noticiários. Nenhuma notícia de morte, nenhuma investigação sobre um crime. O mundo parecia seguir como se nada tivesse acontecido, enquanto dentro dela tudo estava em ruínas. Ela se lembrou da pergunta que a patroa havia feito com aquele olhar gelado. "Você viu alguma coisa diferente?" O que aconteceria se um dia ela respondesse sim? A faxineira então percebeu algo ainda mais assustador. Se a polícia não sabia de nada, era porque os Pedroso tinham poder suficiente para encobrir tudo. Mas havia algo que Valéria não conseguia ignorar. Na pressa da noite anterior, enquanto limpava o chão, o sangue respingou em sua mão e manchou discretamente a barra da sua calça. Quando chegou em casa, lavou a peça, mas a mancha teimou em permanecer. Era uma prova, pequena, mas real. Ela olhou para aquela calça estendida no varal e sentiu um arrepio. Se alguém descobrisse que ela tinha guardado aquilo, poderia ser sua sentença de morte. Mas, ao mesmo tempo, era a única coisa que a ligava à verdade. Naquela madrugada, sozinha em seu quarto, Valéria se fez a pergunta que iria atormentá-la. Nos dias seguintes: até onde devo ir para proteger meus filhos e a minha consciência? Nos dias seguintes, Valéria sentiu o cerco se fechar. Cada gesto, cada palavra, cada passo dentro da mansão parecia vigiado. Os seguranças, que antes quase não notavam sua presença, agora pareciam segui-la com os olhos, como predadores que esperavam o momento certo de atacar. A rotina de limpeza se transformou em um jogo psicológico. Ela passava o espanador nas prateleiras, mas suas mãos tremiam. Aspirava os tapetes, mas não ouvia o som do aparelho, apenas o eco do telefone de Amanda. Se abrir a boca, nós sabemos como resolver. Na cozinha, as cozinheiras cochichavam, e quando Valéria entrava, mudavam.
de assunto rapidamente. O clima era sufocante, mas o pior veio quando Amanda a chamou no escritório. Valéria, feche a porta. A voz era suave, mas escondia algo cortante. Valéria obedeceu, tentando disfarçar o nervosismo. Amanda se levantou, caminhou até ela e a encarou nos olhos, com aquele olhar frio que Valéria já aprendera a temer. Você trabalha conosco há anos. Amanda começou a falar devagar, como quem mede cada sílaba. Sempre foi discreta, sempre respeitou esta casa. Isso é importante, Valéria. Você entende o que quero dizer? A faxineira apenas assentiu, engolindo em seco. Porque, às vezes, algumas situações acontecem. Amanda se aproximou ainda mais. Situações que não precisam sair daqui. Situações que, se mal interpretadas, podem destruir famílias. Valéria sentiu um frio percorrer sua espinha. Amanda não estava perguntando, estava avisando. Eu confio em você, Valéria, disse Amanda, pousando a mão em seu ombro como se fosse um gesto de carinho. E espero que essa confiança seja recíproca. Valéria saiu do escritório com as pernas bambas. Era oficial. Eles sabiam que ela sabia. E agora estavam testando sua lealdade. Naquela noite, em casa, Valéria não conseguiu esconder a angústia dos filhos. A filha mais velha, Mariana, de apenas 13 anos, percebeu. Mãe, aconteceu alguma coisa no trabalho? Perguntou preocupada. Valéria sorriu com esforço, tentando disfarçar, mas os olhos marejados a entregaram. Nada, filha. Só cansaço. Mas por dentro, a mulher humilde carregava um peso insuportável. Ela sabia de algo terrível. Sabia que naquela sala luxuosa, um crime havia sido cometido. Sabia que um homem havia sangrado até a morte diante de Amanda Pedroso e que tudo fora apagado como se nunca tivesse existido. E agora, Valéria estava no meio daquela teia, sem ter para onde correr. No dia seguinte, um novo teste veio. Um dos seguranças, chamado Roberto, aproximou-se dela enquanto limpava o jardim. Sabe, dona Valéria, disse em tom descontraído, às vezes a gente vê umas coisas que não devia. E a melhor escolha é sempre esquecer. Valéria forçou um sorriso, mas sua respiração estava descompassada. Eu sou só a faxineira, respondeu. Não me meto em nada. Roberto riu baixo, mas seus olhos diziam outra coisa. Ao voltar para casa, Valéria tomou uma decisão. Pegou a calça manchada de sangue que ainda guardava e a colocou dentro de uma sacola plástica. Era sua única prova. Escondeu-a no fundo do armário, longe dos olhos curiosos das crianças. Mas sabia que aquilo era perigoso demais. Na madrugada, deitada na cama, ela se revirava, tomada por um dilema. Entregar a prova à polícia e arriscar a própria vida e a de seus filhos? Ou continuar em silêncio e carregar o peso de ser cúmplice de um crime? E no fundo, Valéria sabia. Quanto mais tempo demorasse para escolher, maior seria o risco de não ter tempo algum para decidir. Os dias seguintes foram um verdadeiro inferno psicológico para Valéria. Amanda não levantava mais a voz, não ameaçava abertamente. Ao contrário, agora fazia questão de tratá-la com uma cordialidade sufocante. Era como se cada gesto de bondade fosse uma corrente invisível a prendê-la ainda mais àquela casa. Certa manhã, Amanda a chamou novamente ao escritório. A faxineira entrou apreensiva, mas para sua surpresa, encontrou a patroa sorridente, oferecendo-lhe uma xícara de café caro. Sente-se, Valéria. Amanda falou com doçura. Tenho pensado em você. Trabalha conosco há tanto tempo. É quase parte da família. Acho que merece algo melhor. Valéria segurou a xícara com mãos trêmulas. Não precisa, dona Amanda. Eu estou bem. Não, não está. Amanda a interrompeu, pousando a mão sobre a dela. Sei que sua filha mais velha precisa de tratamento odontológico. Soube que você ainda não conseguiu pagar. Eu quero ajudar. Valéria congelou. Como Amanda sabia daquilo?
Seria coincidência ou vigilância? Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Amanda sorriu, mas seus olhos continuavam gélidos. Só continue sendo a mesma funcionária leal de sempre. Naquela hora, Valéria compreendeu. Amanda estava comprando seu silêncio. A generosidade não era um presente, era um aviso. Mas o jogo se tornava mais cruel a cada dia. Os seguranças, antes discretos, agora esbarravam nela de propósito, como se quisessem lembrá-la de que estavam sempre por perto. Os filhos de Amanda, adolescentes rebeldes, zombavam dela à mesa, chamando-a de testemunha invisível em tom de piada. E Amanda, sempre com aquele sorriso doce, aumentava ainda mais a pressão. Um dia, ao final da limpeza, entregou-lhe um envelope recheado de dinheiro. É um adiantamento, explicou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Afinal, pessoas de confiança merecem reconhecimento. Valéria quase recusou, mas o olhar firme da patroa não permitia a alternativa. Guardou o envelope na bolsa, sentindo-se mais prisioneira do que nunca. Certa noite, não aguentando mais, Valéria decidiu ir à delegacia. Pegou a sacola plástica escondida no armário, a calça manchada de sangue, e saiu apressada, sem contar nada aos filhos. Caminhava pela rua escura, com o coração martelando no peito, repetindo a si mesma que precisava fazer aquilo. Mas não chegou lá. Um carro preto estacionou bruscamente à sua frente. A janela se abriu e Roberto, o segurança, apareceu com um sorriso irônico. Boa noite, dona Valéria. Precisa de carona? Ela ficou paralisada, o suor escorrendo pela testa. Ele olhou para a sacola em sua mão e arqueou a sobrancelha. Que leva aí? Valéria engoliu em seco e balbuciou. Nada. Só roupa velha. Roberto riu, mas não insistiu. Não se esqueça, a lealdade é sempre recompensada, disse, antes de o carro arrancar em disparada. Valéria voltou para casa quase correndo, destruída por dentro. Sabia que estava sendo vigiada, controlada, e que qualquer passo em falso poderia custar a vida dela e a de seus filhos. No dia seguinte, Amanda deu o golpe final. Valéria, disse com uma calma arrepiante, preciso que faça um favor especial hoje, um trabalho de confiança. Ela a levou até o porão da mansão, onde poucos empregados tinham acesso. Valéria sentiu um arrepio ao descer as escadas, cada degrau ecoando como uma sentença. Lá embaixo havia uma caixa grande lacrada com fita adesiva. Preciso que se desfaça disso, Amanda ordenou, entregando-lhe as chaves do carro. Valéria arregalou os olhos. O que tem aí dentro? Amanda se inclinou, aproximando os lábios do ouvido da faxineira e sussurrou. Você não quer saber. Apenas faça o que estou pedindo. Valéria sentiu as pernas fraquejarem. Agora não era mais apenas testemunha. Amanda estava tentando transformá-la em cúmplice e o dilema, mais uma vez, se erguia diante dela. Cumprir a ordem e carregar para sempre o peso da culpa. Ou recusar e enfrentar a fúria de uma família, poderosa e implacável. Valéria ficou parada diante da caixa no porão, como se estivesse diante de uma bomba prestes a explodir. O suor escorria em seu rosto, as mãos tremiam e o coração parecia prestes a saltar pela boca. Amanda esperava imóvel, com aquele sorriso sereno que escondia uma ameaça mortal. Vai ficar aí parada? A patroa perguntou, cruzando os braços. Ou vai provar de uma vez por todas que eu posso confiar em você? Valéria sabia que dentro daquela caixa poderia haver qualquer coisa. Provas de um crime, armas, dinheiro sujo, ou até mesmo o corpo de alguém. A dúvida a corroía, mas o medo a consumia ainda mais. Eu não posso, dona Amanda, ela murmurou, quase sem voz. O sorriso da patroa desapareceu. Não pode. Ou não quer. Valéria respirou fundo, reunindo a pouca coragem que ainda restava.
Eu não vou carregar essa culpa. Eu só quero trabalhar e cuidar dos meus filhos. Nada mais. Amanda se aproximou lentamente, seu perfume caro misturando-se ao ar pesado do porão. Aproximou o rosto do dela e falou em tom baixo, quase maternal. Se não for você, será um dos seus filhos. Valéria sentiu as pernas vacilarem. A ameaça não era velada, era direta. Seus filhos, sua razão de viver, estavam agora no centro do jogo sujo daquela família. Naquela noite, Valéria não conseguiu dormir. Sentada à beira da cama, olhava para a sacola escondida com a calça manchada de sangue. Aquela era sua única prova, mas também era sua sentença de morte se caísse nas mãos erradas. Pensou em fugir, juntar os filhos e desaparecer em outra cidade. Mas para onde iria? Com que dinheiro? E pior, Amanda e Roberto tinham olhos e braços por toda parte. Pensou em se calar, aceitar o dinheiro, fingir que nada tinha visto. Mas seria capaz de olhar nos olhos dos filhos e carregar o peso de um silêncio covarde? As horas passavam e cada minuto parecia um fio da corda se rompendo. Na manhã seguinte, Valéria tomou uma decisão. Entrou no ônibus mais cedo, escondendo a sacola no fundo da bolsa. O destino não era o trabalho, mas a delegacia central. Chegou lá trêmula, mas determinada. Procurou o delegado de plantão, um homem de meia idade com olhar severo. Eu preciso denunciar um crime, ela disse, com a voz embargada. E tenho provas. O delegado a ouviu com atenção, mas seu olhar desconfiado deixou Valéria ainda mais nervosa. Quando mostrou a calça manchada de sangue, ele respirou fundo e apoiou as mãos sobre a mesa. Dona Valéria, a senhora sabe com quem está se metendo? A família Pedroso tem influência em todo o estado. Se está dizendo a verdade, isso é grande demais para ficar só comigo, mas também é perigoso demais para a senhora. Valéria sentiu o medo crescer, mas respondeu com firmeza. Eu não tenho escolha. Eles mataram alguém e querem me transformar em cúmplice. O delegado a fitou por longos segundos. Depois fez um gesto para que ela esperasse. Pegou o telefone e fez algumas ligações rápidas. Quando voltou, seu rosto estava mais fechado do que antes. Vamos abrir uma investigação, mas a partir de agora, sua vida vai mudar. E não vai ser para melhor. E mudou. Naquela mesma semana, Amanda descobriu. Ninguém contou, mas o olhar dela ao receber Valéria de volta à mansão dizia tudo. A traidora tinha sido desmascarada. O ambiente ficou insuportável. Os olhares dos seguranças eram ainda mais ameaçadores. Os filhos da patroa riam de forma estranha sempre que ela passava. E Amanda, com sua calma calculada, a tratava com uma ternura gelada que deixava claro que a qualquer momento poderia acabar. Valéria vivia em estado de alerta, esperando o golpe que parecia inevitável. Até que, certa noite, ao sair do trabalho, foi seguida por um carro preto. Correu pelas ruas, mas os faróis não desgrudavam dela. Em desespero, entrou num beco escuro, tentando escapar. O som dos passos ecoou atrás dela. Ela não chegou a ver quem era. Apenas sentiu o impacto na cabeça, a escuridão tomando conta de sua visão. E depois, silêncio absoluto. Dias depois, o jornal estampava uma pequena nota na página policial. Mulher é encontrada morta em beco da Zona Norte. Polícia investiga latrocínio, mas não foi roubo. Não havia sinais de luta, nem objetos levados. Amanda, sentada em sua sala luxuosa, dobrou o jornal com um sorriso satisfeito e sussurrou para si mesma. Eu avisei que lealdade era recompensada. E assim, Valéria, a faxineira que ousou quebrar o silêncio, pagou o preço mais alto por enfrentar os segredos sangrentos da família Pedroso. Infelizmente, nem toda a história real tem finais felizes. Mas inscreva-se aqui no canal para não perder histórias de vida todas as segundas, quartas e sextas.